A carta aos Hebreus. O autor dessa carta é anônimo, e as pessoas se perguntam há muito tempo se foi Paulo quem a escreveu, ou se talvez um de seus colegas de trabalho, como Barnabé ou Apolo. Mas a verdade é que nós simplesmente não sabemos. No capítulo 2, descobrimos que o autor tinha um relacionamento de primeira mão com os discípulos que estavam em torno de Jesus. Portanto, sabemos que essa carta está ancorada nos ensinos dos apóstolos. Também não sabemos quem era o público-alvo dessa carta ou onde eles moravam. O autor os conhece muito bem e assume que eles têm um conhecimento profundo das Escrituras do Antigo Testamento, especialmente o enredo dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, sobre como a família de Abraão se tornou a nação de Israel, sobre como Moisés os conduziu da escravidão no Egito para o Monte Sinai, onde eles receberam a Torá e fizeram uma aliança com Deus, onde construíram um tabernáculo onde o sacerdote fazia sacrifícios. E também sobre como eles foram peregrinos no deserto, a caminho da terra prometida. O autor espera que os leitores conheçam todos os detalhes dessas histórias. Então, muito provavelmente, o público é composto de cristãos judeus. E é daí que vem o nome da carta. Nós também temos pistas no capítulo 10 de que essa comunidade da igreja estava enfrentando perseguição, e até aprisionamento por causa da sua associação com Jesus. Alguns na comunidade estavam se afastando de Jesus e abandonando a fé completamente. E isso explica o propósito e a estrutura dessa carta. Primeiro, há uma pequena introdução que é seguida por 4 sessões em que o autor compara e contrasta Jesus com pessoas e eventos importantes da história de Israel. Jesus é comparado primeiro com os anjos e a Torá, segundo com Moisés e a terra prometida, terceiro com os sacerdotes e Melquisedeque, e por fim com os sacrifícios e a aliança. E o autor tem 2 objetivos principais em todas essas comparações. O primeiro objetivo é elevar Jesus como superior a qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, mostrando que Jesus é digno de toda a sua confiança e devoção. Mas o segundo objetivo é esse: desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Jesus, apesar de perseguição. Em todas as sessões, ele inclui uma forte advertência para não abandonar Jesus. Então, vamos nos aprofundar melhor e ver como tudo isso se desenrola. A exaltação de Jesus começa na primeira frase da introdução. No passado, Deus falou aos nossos ancestrais de muitas maneiras diferentes, mas nesses últimos dias ele falou conosco através do seu Filho. Assim, o autor está dizendo que Jesus é superior a todas as formas anteriores pelas quais Deus se revelou a Israel. Ele então faz uma assombrosa afirmação de que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a impressão exata da natureza de Deus. Essas metáforas indicam a maior aproximação possível entre Jesus e Deus. Então, Jesus é o que os raios de luz são para o sol, ou Jesus é o que a impressão de cera é para o anel de sinete. Para esse autor, não há Deus separado de Jesus. Jesus é Deus feito humano como Filho. E é essa a visão elevada de Jesus que é explorada ao longo do restante da carta. Na primeira sessão, o autor compara Jesus com anjos, o que pode parecer estranho. Por que anjos? Na tradição judaica foi ensinado com base em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, que a Torá e as palavras de Deus foram entregues a Moisés no Monte Sinai por anjos. E assim, dizendo que Jesus é superior aos anjos, o autor afirma que Jesus e sua mensagem de boas novas são superiores a todos os mensageiros anteriores da palavra de Deus. E assim o primeiro aviso flui desse mesmo ponto. Se Israel foi chamado para prestar atenção à Torá que foi entregue por anjos, quanto mais devemos prestar atenção à mensagem que foi anunciada pelo Filho de Deus. E não apenas isso, mas, dado o status de Jesus acima dos anjos, quão notável é o fato de ele ter abandonado esse status tão alto para se tornar humano, sofrer e morrer. Em Jesus, vemos a glória de Deus e a grande humildade de Deus. Como Jesus se uniu com compaixão ao destino trágico da humanidade. Nos capítulos 3 e 4, o autor prossegue argumentando que Jesus é superior a Moisés, que liderou o povo de Israel através do deserto e construiu o tabernáculo. Jesus também é o líder do povo de Deus. Mas nele não vemos o construtor de apenas de uma tenda, mas sim de toda a criação. Então, o autor reconta a história de como os israelitas se rebelaram contra Moisés no deserto, e eles perderam a chance de entrar no descanso que Deus lhes ofereceu na terra prometida. E assim vem o segundo aviso. Se Jesus é maior do que Moisés, quão maior são os riscos que corremos se nos rebelarmos contra ele? Também estamos em um ambiente de natureza selvagem, onde temos que confiar em Deus, pois o futuro está na nova criação de Deus. Portanto, vamos nos certificar que não nos rebelamos como Israel no deserto e perdermos a oferta graciosa de Deus para entrar em sua nova criação. Nos capítulos 5 a 7,
O autor compara Jesus com os sacerdotes de Israel que vêm da linhagem de Arão. Seu papel era de representar Israel diante de Deus e oferecer sacrifícios que reconciliavam ou cobriam os pecados do povo. Mas ele ressalta que os sacerdotes eram eles mesmos pessoas com falhas morais. E assim, eles constantemente tinham que oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, assim como por todos os outros. Era necessário algo mais, algo diferente. E então ele argumenta que Jesus era esse algo diferente. Ele é o supremo sacerdote, mas Jesus não veio da linhagem de Arão. Ao invés disso, Jesus era um sacerdote na ordem de Melquisedeque, aquele misterioso sacerdote rei da antiga Jerusalém. E ele aparece nas histórias de Abraão. Também encontramos no Salmo 110 que o rei messiânico da linhagem de Davi será um sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então esse é o ponto principal do autor. Jesus é o maior sacerdote-rei. Ele é moralmente impecável, está eternamente disponível para o seu povo. E assim ele é superior a qualquer outro mediador entre Deus e os humanos. Assim vem seu aviso nessa sessão. Rejeitar a Jesus é rejeitar a melhor e única chance de sermos totalmente reconciliados com Deus. Então não faça isso. O que nos leva à última comparação dos capítulos 8 a 10. O autor mostra como a morte de Jesus na cruz foi o maior sacrifício, superior a todos os sacrifícios de animais oferecidos no templo. Esses sacrifícios tinham que ser oferecidos constantemente, tanto diariamente quanto anualmente no dia da expiação. Jesus ofereceu a sua vida de uma vez por todas, e foi suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro. E assim, o autor adverte os leitores da carta sobre se afastarem de Jesus. É como dar as costas a uma oferta grandiosa do perdão de Deus. Por que você faria isso? O sacrifício de Jesus é permanente, ele diz, e é o fundamento para a nova aliança mencionada nos profetas, onde todos os pecados são perdoados. Então, agora que o autor elevou Jesus através de todos esses contrastes, essa seção final é o grande desafio para seguir Jesus. Então pense no todo. Em Jesus, eles encontraram a palavra de Deus. Em Jesus, eles têm esperança para a nova criação. Jesus é o eterno sacerdote deles, o sacrifício perfeito. E agora devem seguir todos os grandes modelos de fé encontrados em toda a história das Escrituras. E eles devem permanecer fiéis a Jesus, confiando que, apesar de todas as dificuldades e perseguições, Deus não abandonará o seu povo. Esse é o fluxo básico de pensamento em toda a carta. O que o autor chama aqui mesmo, no final, de uma breve palavra de exortação. Aqui estão algumas dicas extras para ler essa carta. Sempre que o autor cita as Escrituras do Antigo Testamento, o que acontece em quase todas as frases, pare. Procure a referência e leia a frase no seu contexto original. E, às vezes, você ficará perplexo, mas com mais frequência verá todos os tipos de conexões extras que você nunca teria observado de outra forma. O esforço vale totalmente a pena. Você também deve saber que essas passagens de advertência farão você se sentir desconfortável, e esse é o objetivo. Elas não estão lá para causar medo. Elas estão lá para te mostrar que rejeitar Jesus é tolice, porque ele é incrível. Todas essas advertências servem o propósito maior da carta, mostrar que Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus. E é disso que se trata a carta aos Hebreus.